Capítulo 1. O que é um fato social? Não é possível definir o fato social pela sua generalidade no interior da sociedade. Características distintivas do fato social. Primeiro, a sua exterioridade em relação às consciências individuais. Segundo, a ação coerciva que exerce ou é suscetível de exercer sobre essas mesmas consciências. Aplicação desta definição às práticas constituídas e às correntes sociais. Verificação desta definição. Outra maneira de caracterizar o fato social, o estado de independência em que se encontra em relação às suas manifestações individuais. Aplicação desta característica às práticas constituídas e às correntes sociais. O fato social generaliza-se por ser social, mas não é social porque se generaliza. Com esta segunda definição, se reduz a primeira. Como os fatos de morfologia social ajustam-se nesta mesma definição? Fórmula geral do fato social. Antes de indagar qual é o método que convém ao estudo dos fatos sociais, é importante saber que fato definimos assim. A questão é tanto mais necessária quanto nos servimos desta qualificação sem grande rigor. Empregamo-la corretamente para designar quase todos os fenômenos que ocorrem na sociedade, por pouco que apresentem, com uma certa generalidade, algum interesse social. Deste modo, porém, não haveria, por assim dizer, acontecimentos humanos que não possam ser apelidados de sociais. Todos os indivíduos bebem, dormem, comem, raciocinam, e a sociedade tem todo o interesse em que estas funções se exerçam regularmente. Mas, se estes fatos fossem sociais, a sociologia não teria um objeto que lhe fosse próprio, e o seu domínio confundir-se-ia com o da biologia e da psicologia. Porém, na realidade, há, em todas as sociedades, um grupo determinado de fenômenos que se distinguem por características acentuadas dos estudados pelas outras ciências da natureza. Quando desempenho meu papel social de irmão, de esposo ou de cidadão, quando realizo os compromissos que tomei, cumpro deveres que estão definidos para além de mim e dos meus atos, no direito e nos costumes. Mesmo quando eles estão de acordo com os meus sentimentos próprios e sentindo-lhes interiormente a realidade, esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu quem os estabeleci, antes os recebi pela educação. Quantas vezes acontece ignorarmos o pormenor das obrigações que nos incumbem e, para conhecê-las, temos de consultar o código e os seus intérpretes autorizados? Do mesmo modo, ao nascer, os fiéis encontram já formadas as crenças e práticas da sua vida religiosa. Se existiam antes deles, é porque existiam fora deles. Os sistemas de sinais de que me sirvo para exprimir o pensamento, o sistema monetário que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo nas minhas relações comerciais, as práticas seguidas na minha profissão, etc., etc., funcionam independentemente do uso que deles faço. Tomando a cada um dos membros de que a sociedade se compõe, pode repetir-se tudo o que foi dito a propósito de cada um deles. São as maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam a notável propriedade de existir fora das consciências individuais. Estes tipos de comportamento ou de pensamento são não só exteriores ao indivíduo, como dotados de um poder imperativo e coercivo, em virtude do qual se lhes impõe, quer queira, quer não. Não há dúvida de que, quando a ela me conformo de boa vontade, esta coerção não se faz, ou faz-se pouco, sentir por inútil. Porém, não é por isso uma característica menos intrínseca de tais fatos, e a prova é que ela se afirma logo que eu procuro resistir. Caso tento violar as regras do direito, elas reagem contra mim, de modo a impedir o meu ato, se ainda for possível, ou a anulá-lo e a restabelecê-lo sob a sua forma normal, se já executável e reparável, ou a fazer-me expiá-lo, se não houver outra forma de reparação. Caso trate de máximas puramente morais, a consciência pública reprime todos os atos que as ofendam através da vigilância que exerce sobre o comportamento dos cidadãos e das penas especiais de que dispõe. Em outros casos, a coerção é menos violenta, mas não deixa de existir.
Acaso não me submeto às convenções da sociedade se ao vestir-me não tenho em conta os usos seguidos no meu país e na minha classe, o riso que provocou e a aversão que suscito produzem ainda, que de uma maneira mais atenuada, os mesmos efeitos que uma pena propriamente dita. Em outros casos, a coerção não é menos eficaz por ser indireta. Não sou obrigado a falar francês com os meus compatriotas, nem a usar as moedas legais, mas é impossível proceder de outro modo. Se tentasse escapar a esta necessidade, a minha tentativa falharia miseravelmente. Se eu for industrial, nada me proíbe de trabalhar com processos e métodos do século passado. Mas, se o fizer, arruinar-me-ei por certo. Mesmo quando posso libertar-me dessas regras e violá-las com sucesso, nunca é sem ser obrigado a lutar contra elas. Mesmo quando são finalmente vencidas, ainda fazem sentir suficientemente a sua força constrangedora pela resistência que opõe. Não há inovador, mesmo bem-sucedido, em que os empreendimentos não venham chocar com as oposições desse gênero. Aqui está uma ordem de fatos que apresentam características muito especiais. Consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercivo, em virtude do qual se lhe impõe. Por conseguinte, não podem confundir-se com os fenômenos orgânicos, visto que consistem em representações e em ações, nem com os fenômenos psíquicos, que não têm existência senão na consciência individual e devido a ela. Constituem, pois, uma espécie nova, e a eles se deve atribuir e reservar a qualificação de sociais. Esta lhes convém, pois é evidente que, não tendo o indivíduo por substrato, não podem ter outro senão a sociedade, quer seja a sociedade política na sua totalidade, quer um dos grupos parciais que engloba, confissões religiosas, escolas políticas, literárias, corporações profissionais, etc. Por outro lado, só a eles a designação convém, visto o termo social só ter um sentido definido se designar apenas os fenômenos que não entram em nenhuma das categorias de fato já constituídas ou denominadas. Eles são, portanto, o domínio próprio da sociologia. É certo que o termo coerção, pelo qual os definimos, corre o risco de assustar os zelosos partidários de um individualismo absoluto. Como professam que o indivíduo é perfeitamente autônomo, parece-lhes que se está a diminuí-lo sempre que lhe fazem sentir que não depende unicamente de si próprio. Uma vez, porém, que é hoje incontestável que a maior parte das nossas ideias e tendências não são elaboradas por nós, mas antes nos vêm do exterior, elas só podem penetrar em nós impondo-se. É isto apenas o que a nossa definição significa. Sabe-se, aliás, que nem toda obrigação social exclui necessariamente a personalidade individual. Porém, como os exemplos que acabamos de citar, abre parênteses, regras jurídicas, morais, dogmas religiosos, sistemas financeiros, etc., fecha parêntese, consistem todos em crenças e em práticas constituídas, poder-se-ia acreditar, em conformidade com o que precede, que só há fatos sociais onde houver organização definida. Mas há outros fatos que, sem apresentar essas formas cristalizadas, têm a mesma objetividade e o mesmo ascendente sobre o indivíduo. São as denominadas correntes sociais. Desta forma, numa assembleia, as grandes manifestações de entusiasmo, de indignação e de piedade que se desencadeiam não têm a sua origem em nenhuma consciência particular. Chegam a cada um de nós do exterior e são suscetíveis de nos arrastar contra a nossa vontade. Não há dúvida que pode acontecer que, abandonando-me a elas sem reserva, eu não sinta a pressão que exercem sobre mim. Mas esta pressão manifesta-se logo que eu tento lutar contra elas, que tente o indivíduo opor-se a uma destas manifestações coletivas, e os sentimentos que nega voltar-se-ão contra eles. Ora, se este poder de coerção externa se afirma com tal nitidez nos casos de resistência, é porque existe, embora inconsciente, nos casos contrários. Somos, então, vítimas de uma ilusão que nos faz acreditar termos sido nós quem elaborou aquilo que se nos impôs do exterior. Porém, se a complacência com que nos deixamos iludir mascara a pressão sofrida, contudo não a anula. Da mesma maneira, o lar não deixa de ser pesado, embora não sintamos seu peso.
Mesmo quando contribuímos voluntariamente com a nossa parte para a emoção comum, a impressão que sentimos é totalmente diferente da que teríamos experimentado solitariamente. É por isso que, uma vez dispersa a assembleia e acabada a ação das influências sociais sobre nós, logo que ficamos a sós, os sentimentos por que passamos tornam-se estranhos, em que já não nos reconhecemos. Compreendemo-nos nesse momento que, longe de causá-los, tínhamos estado sujeitos a eles. Chegam mesmo a horrorizar-nos, tão contrários eram à nossa natureza. É por isso que indivíduos perfeitamente inofensivos na sua maioria podem, quando reunidos em multidão, deixar-se arrastar a cometer atrocidades. Ora, o que dizemos destas explosões passageiras aplica-se também aos movimentos de opinião mais duradouros que se produzem permanentemente à nossa volta, quer em toda a extensão da sociedade, quer em círculos mais restritos, em questões religiosas, políticas, literárias, artísticas, etc. Tal definição do fato social pode, aliás, confirmar-se por uma experiência característica. Observe o modo que são educadas as crianças. Quando reparamos nos fatos sociais tais como são e como sempre foram, salta aos olhos que toda a educação consiste num esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, de sentir e de agir, às quais ela não teria chegado espontaneamente. Desde os primeiros tempos da sua vida, que a obrigamos a comer, a dormir, a beber nas horas certas, obrigamos-la à limpeza, à calma, à obediência. Mais tarde, obrigamos-la a ter em conta os outros, a respeitar os usos, as conveniências, a trabalhar, etc, etc. Se, com o tempo, essa coerção deixa de ser sentida, é porque, pouco a pouco, engendrou hábitos e tendências internas que a tornam inútil, mas que só a substituem porque derivam dela. É verdade que, segundo Spencer, uma educação racional deveria reprovar tais processos e deixar a criança agir com toda a liberdade. Mas, como esta teoria pedagógica nunca foi praticada por nenhum povo conhecido, só constitui um desideratum pessoal e não um fato que possa opor-se aos precedentes. Ora, o que torna estes últimos particularmente instrutivos é o fato de a educação ter justamente por objetivo fazer o ser social. Nela se pode ver, em suma, como esse ser se constitui na história. Esta pressão permanente exercida sobre a criança é a própria pressão do meio social, que tende a moldá-la à sua imagem, e do qual os pais e os professores são meros representantes e intermediários. Sem sua generalidade, porém, não serve para caracterizar os fenômenos sociológicos. Um pensamento comum a todas as consciências particulares ou um movimento repetido por todos os indivíduos não é por isso um fato social. Aqueles que se contentaram com esta característica para os definir foi porque os confundiram erradamente com aquilo a que se poderia chamar de suas encarnações individuais. O que os constitui são as crenças, as tendências, as práticas do grupo tomado coletivamente, quanto às formas que revestem os estados coletivos ao refratarem-se nos indivíduos. São coisas de uma outra espécie. O que demonstra categoricamente esta dualidade de natureza é que estas duas ordens, de fato, se apresentam frequentemente dissociadas. Com efeito, algumas destas maneiras de agir ou de pensar adquirem, devido à repetição, uma espécie de consistência que as precipita, por assim dizer, e as isola dos acontecimentos particulares que as refletem. Tomam, assim, uma forma sensível que lhes é própria e constituem uma realidade sui generis muito distinta dos fatos individuais que a manifestam. O hábito coletivo não existe apenas em estado de imanência nos atos sucessivos que determina, mas por um privilégio de que não encontramos exemplo no reino biológico. Exprime-se de uma vez para sempre, numa fórmula que se repete de boca em boca, que se transmite pela educação, que se fixa mesmo por escrito. Tal é a origem e a natureza das regras jurídicas, morais, dos aforismos e dos ditos populares, dos artigos de fé em que as seitas religiosas ou políticas condensam as suas crenças, dos códigos de gosto que as escolas literárias estabelecem, etc. Nenhuma se reconhece integralmente nas aplicações delas feitas pelos particulares, uma vez que podem até existir
sem serem aplicadas atualmente. Obviamente que esta dissociação não se apresenta sempre com a mesma nitidez, mas basta que ela exista de um modo incontestável nos casos importantes e numerosos que acabamos de dizer, para provar que o fato social é distinto das suas repercussões individuais. Aliás, mesmo quando não é imediatamente observável, podemos por vezes realizá-la com a ajuda de certos artifícios de método. É mesmo indispensável proceder a esta operação, se quisermos isolar o fato social de todas as misturas para o observar em estado de pureza. Assim, há certas correntes de opinião que nos levam com intensidade desigual, conforme o tempo e os países. Uma ao casamento, por exemplo, outra ao suicídio ou a uma natalidade mais ou menos forte, etc. São evidentemente fatos sociais. À primeira vista, parecem inseparáveis das formas que tomam nos casos particulares. Porém, a estatística nos fornece um meio de isolá-los. Desta forma, são representados com exatidão pela taxa de natalidade, de nupcialidade, de suicídios, quer dizer, pelo número que se obtém dividindo o total médio anual dos casamentos, dos nascimentos e das mortes voluntárias, pelos homens em idade de casar, de procriar, de se suicidar. Pois, como cada um destes números compreende todos os casos particulares sem distinção, as circunstâncias individuais que podem ter influência na produção do fenômeno neutralizam-se mutuamente e, por conseguinte, não contribuem para determiná-lo. O que ele exprime é um certo estado da alma coletiva. Eis o que são os fenômenos sociais, desembaraçados de todos os elementos estranhos. Quanto às suas manifestações privadas, elas têm bem algo de social, uma vez que reproduzem, em parte, um modelo coletivo, mas cada uma delas depende também, e numa larga medida, da constituição orgânico-psíquica do indivíduo, das circunstâncias particulares em que está colocado. Não são fenômenos propriamente sociológicos, pertencem ao mesmo tempo aos dois reinos e poderíamos chamar-lhes sociopsíquicos. Interessam ao sociólogo sem constituir a matéria imediata da sociologia. Também se encontram no interior do organismo fenômenos de natureza mista, estudado por ciências mistas como a química biológica. Porém, dir-se-á que um fenômeno não pode ser coletivo se não for comum a todos os membros da sociedade, ou pelo menos a maior parte deles, portanto, se não for geral. Sem dúvida, mas se é geral é porque é coletivo, abre parêntese, quer dizer, de certo modo obrigatório, fecha parêntese, e nunca coletivo por ser geral. É um estado do grupo que se repete nos indivíduos porque se impõe a eles. Está em cada parte porque está no todo, e não no todo por estar nas partes. Isto é, sobretudo, evidente nas crenças e nas práticas que nos são transmitidas, já feitas pelas gerações anteriores. Recebemo-las e adotamo-las, porque, sendo ao mesmo tempo uma obra coletiva e uma obra secular, estão investidas de uma particular autoridade que a educação nos ensinou a reconhecer e a respeitar. É notável que a imensa maioria dos fenômenos sociais nos vem por este meio, mas, mesmo quando o fato social é devido, em parte, à nossa colaboração direta, não é de outra natureza. Um sentimento coletivo que se manifesta numa assembleia não exprime apenas o que havia de comum entre todos os sentimentos individuais. É algo de muito diferente, como já mostramos. É uma resultante da vida comum, um produto das ações e das reações entre as consciências individuais. E se ressoa em cada uma delas, é em virtude da energia especial que deve justamente à sua gênese coletiva. Se todos os corações vibram em uníssono, não é por causa de uma concordância espontânea e pré-estabelecida, é porque uma mesma força os move no mesmo sentido. Cada um é arrastado pelos outros. Conseguimos, então, representar-nos de um modo preciso o domínio da sociologia. Este só compreende um determinado grupo de fenômenos. Um fato social reconhece-se pelo poder de coerção externa que exerce ou o suscetível de exercer sobre os indivíduos, e a presença desse poder se reconhece, por sua vez, pela existência de uma sanção determinada
ou pela resistência que o fato opõe a qualquer iniciativa individual que tende a violá-lo. No entanto, podemos defini-lo também pela difusão que tem no interior do grupo, desde que, de acordo com as observações precedentes, se tenha o cuidado de acrescentar, como segunda e essencial característica, que ele existe independentemente das formas individuais que toma ao difundir-se. Este último critério é até, em certos casos, mais fácil de aplicar do que o precedente. Com efeito, a coerção é fácil de verificar quando se traduz exteriormente por uma reação direta da sociedade, como no caso do direito, da moral, das crenças, dos usos e até das modas. Porém, quando é só indireta, como a que exerce uma organização econômica, nem sempre é tão perceptível. Combinadas, a generalidade e a objetividade podem ser mais fáceis de estabelecer. Aliás, esta segunda definição não é senão outra forma da primeira, pois, se uma maneira de se comportar que existe exteriormente às consciências individuais se generaliza, não pode ser senão impondo-se. Todavia, poderíamos perguntar-nos se esta definição está completa. Com efeito, os fatos sociais que tomamos como base são todos modo de fazer, são de ordem fisiológica. Ora, há também maneiras de ser coletivas, quer dizer, fatos sociais de ordem anatômica ou morfológica. A sociologia não pode desinteressar-se do que diz respeito ao substrato da vida coletiva. No entanto, o número e a natureza das partes elementares de que se compõe a sociedade, a maneira como estão dispostas, o grau de aglutinação a que chegaram, a distribuição da população pela superfície do território, o número e a natureza das vias de comunicação, a forma das habitações, etc., não parecem, à primeira vista, poder reduzir-se a maneiras de agir, de sentir ou de pensar. Mas, primeiramente, estes diversos fenômenos apresentam a mesma característica que nos serviu para definir os outros. Estas maneiras de ser impõem-se ao indivíduo, tal como as maneiras de fazer de que falamos. Mas, quando se quer conhecer a maneira como uma sociedade é dividida politicamente, como são compostas essas divisões, a fusão mais ou menos completa que existe entre elas, não é com a ajuda de uma inspeção material e por meio de observações geográficas que podemos consegui-lo. Pois essas divisões são morais, mesmo quando têm alguma base de natureza física. É somente por meio do direito público que é possível estudar essa organização, pois é esse direito que a determina, tal como determina as nossas relações familiares e cívicas. Ela não é, portanto, menos obrigatória. Se a população se aglomera nas nossas cidades, em vez de se dissipar pelos campos, é porque há uma corrente de opinião, um impulso coletivo, que impõe aos indivíduos esta concentração. Não podemos nem escolher a forma das nossas casas, nem do nosso vestuário. Pelo menos, uma é tão obrigatória quanto a outra. As vias de comunicação determinam de uma maneira imperiosa o sentido no qual se fazem as migrações interiores e as trocas, e até a intensidade dessas trocas e dessas migrações, etc., etc. Logo, haveria pelo menos que acrescentar uma nova categoria à lista dos fenômenos que enumeramos como apresentando o sinal distintivo do fato social. E como esta enumeração nada tinha de rigorosamente exaustivo, seria indispensável. Mas ela nem sequer é útil, porque as maneiras de ser não são senão maneiras de fazer consolidadas. A estrutura política de uma sociedade é apenas a maneira como os diferentes segmentos que a compõem se habituaram a viver uns com os outros. Se as suas relações são tradicionalmente estreitas, os segmentos tendem a confundir-se, a distinguir-se no caso contrário. O tipo de habitação que se nos impõe não é senão a maneira como toda a gente à nossa volta, e, em parte, as gerações anteriores, se acostumaram a construir as casas. As vias de comunicação não são senão o leito que a corrente regular das trocas e das migrações, etc., cavou para si própria, ao correr no mesmo sentido. Sem dúvida, se os fenômenos de ordem morfológica fossem os únicos a apresentar essa fixidez, poder-se-ia acreditar que constituem uma espécie à parte.
Mas uma regra jurídica é uma disposição não menos permanente que um tipo de arquitetura e, no entanto, não é um fato fisiológico. Uma simples máxima moral é seguramente mais flexível, mas tem formas bem mais rígidas que um simples costume profissional ou moda. Há, assim, toda uma gama de matizes que, sem solução de continuidade, liga os fatos de estrutura mais caracterizados a essas livres correntes da vida social que ainda não se fixaram em nenhum molde definido. É, portanto, porque não há entre eles senão diferenças no grau de consolidação que apresentam. Tanto uns como os outros são apenas vida mais ou menos cristalizada. Claro que pode haver interesse em reservar o nome de morfológicos para os fatos sociais que dizem respeito ao substrato social, mas com a condição de não perder de vista que são da mesma natureza que os outros. A nossa definição compreenderá, pois, todo o definido se dissermos: fato social é toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, dois pontos, ou então que é geral no âmbito de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente das suas manifestações individuais.